Boa noite, meus queridos inscritos. Aqui quem fala é o Sam. Estou passando no início do vídeo para dar 3 recados a vocês. O primeiro é que a minha lapela quebrou. Infelizmente, depois de mais de 100 relatos contados no canal, ela pifou. Por isso o áudio desse relato está um pouco estranho, mas está muito bom e assustador. Logo logo estarei com um microfone novo. O segundo recado que tenho para vocês é que a publicação dos comentários ainda está disponível e vocês podem fazer suas perguntas lá. Quem não sabe do que estou falando é que fiz uma postagem em minha comunidade na segunda-feira, onde irei responder em vídeo os comentários dos inscritos. Pode ser perguntas sobre mim, sobre o canal, sobre o YouTube e etc. Lembrando que a publicação ficará disponível somente até o meio-dia da sexta-feira, no caso amanhã. E o terceiro recado que tenho é que fiz uma participação no canal Relatos do Frank, onde participei de um relato inédito e muito assustador de lobisomem. O vídeo sairá hoje às 21 horas. Para quem quiser assistir, o link estará no primeiro comentário fixado abaixo. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Boa noite, eu sou o Anderson. Além de ser um inscrito do canal, também já tenho uns casos contados aqui. Inclusive o relato anterior foi o do padrasto que se deparou com um lobisomem. E quem ainda não escutou esse relato, está aí a referência. E o relato que será contado hoje aconteceu comigo. Não sei quanto tempo passou entre os dois acontecidos. Talvez uns 5 ou 6 anos. Não lembro ao certo quanto. Nessa época nós morávamos no bairro Pedra Branca, que também fica no município de Santa Isabel, interior de São Paulo. E assim como nos bairros anteriores que já citei em outros relatos, esse aqui também é bem afastado da cidade. E acho que da casa onde morei para ir à área urbana, devia dar uns 15 quilômetros ou mais. Só sei que comigo foi no início de 99. Lembro perfeitamente o dia e aproximadamente a hora, porém o mês ficou no esquecimento. Lá só tinha 3 horários de ônibus, que era às 6, às 12 e às 18 horas. E só tinha um comércio que ficava a uns 5,5 km de distância de minha casa, e um outro comércio um pouco mais longe, porém no outro bairro vizinho, que foi onde eu tive a minha experiência com aquela coisa. Mas não tenho certeza se de fato foi um lobisomem. Vocês vão entender o porquê dessa dúvida no decorrer da história. Eu disse no relato do meu padrasto que ele era professor de capoeira. E nessa época ele continuava sendo, porém não mais dando aulas no mesmo lugar. Eu ia também, porém apenas 3 dias na semana, pois revezava com a minha mãe que gostava de ir para assistir e de vez em quando jogar um pouco de capoeira. Porque como meus 3 irmãos ainda eram pequenos, não dava para ir todo mundo. Por isso eu revezava com a minha mãe para que alguém ficasse em casa e cuidasse deles. E os treinos também continuaram das 19 às 21 horas. E foi em uma dessas vezes que fiquei em casa que o meu padrasto apareceu com um boato um tanto que curioso. Ele agora dava aulas no bairro vizinho, o Ouro Fino. E já não andava mais a pé ou de ônibus, pois agora tinha uma moto. E os dias de treino permaneceram de segunda a sexta-feira. E o boato era que um suposto lobisomem tinha rondado o bairro na semana passada, e quando passava nas ruas, o bicho aguçava toda a cachorrada. Quando escutei aquilo, fiquei tão eufórico e entusiasmado que me bateu uma curiosidade tão grande de querer ver o tal cachorro preto, gigante dos olhos vermelhos cor de brasa, de que o povo tanto falava, inclusive o meu padrasto, quando viu, deu as mesmas características. E a minha chance de realizar esse desejo estava exatamente em minhas mãos, pois o meu irmão mais velho, que era casado, morava nesse bairro,
que era perto da academia, cerca de uns 50 metros ou um pouco mais. E a minha chance estava diante de mim, pois era só eu dormir na casa dele e ficar de prontidão. E o interessante foi que o meu padrasto contou essa história com muita tranquilidade, que nem parecia ser o mesmo homem que fugiu do bicho com a arma carregada há alguns anos atrás. Bem, deu a hora de ir para a academia e eu não via esse momento chegar. Montei de carona na moto e fomos. Naquela noite treinamos muito e quando acabou, eu fui direto para a casa do meu irmão, pois já estava combinado que ficaria por lá. Não lembro se era lua cheia ou qualquer noite luarada. Sei que era quarta-feira. Então as horas foram se passando e rapidamente deu 23 horas. Já tínhamos jantado e todos estavam dormindo. Obviamente menos eu, pois estava assistindo alguma coisa na TV. Só não sei o que era e já nem me lembrava mais de lobisomem nenhum. E um detalhe que não contei foi que a casa do meu irmão era a penúltima casa do final da rua, e o final de lá era uma porteira da entrada de um sítio muito grande. Em volta dele era uma mata que seguia junto com uma pastagem até sair em uma fazendinha já bem distante. Todas as vezes que contei esse caso para alguém, sempre que chego nessa parte do rosnado, eu nunca consigo reproduzir o som, nem sequer assemelhar de tão estranho, horrível, arrepiante e inigualável que foi. Bom, foi assim. Eu estava com o volume da televisão baixo e as luzes da casa estavam todas apagadas. Foi quando ouvi um rosnado grave e muito alto. Alto o suficiente para fazer a cachorrada toda latir ao mesmo tempo. Mas o que o ouvinte quer saber é se vi ou não o ser das trevas. E a resposta é não. Ele rosnou 3 vezes e tive a chance e a oportunidade única de vê-lo, pois atrás de mim estava a janela com uma visão privilegiada da rua, que, para favorecer ainda mais, ficava só a uns 5 ou 8 metros longe da casa. E a janela era daquelas de armação de ferro com vidros, que a gente chamava de vitrô, mas não tinha nenhum vidro, e no lugar deles era apenas um lençol velho que servia de cortina. Quando ouvi aquele bicho rosnar, eu simplesmente travei por alguns segundos. E o medo foi tão grande que a única coisa que consegui fazer foi ir bem devagar até a televisão e desligá-la. Confesso que fiquei muito curioso na hora, pois lembrei que o meu maior objetivo de estar ali era justamente para tirar minha curiosidade e vontade de ver o tal lobisomem. Mas não tive coragem o suficiente e nem sequer afastar um pouco a cortina e dar uma olhada rápida para ver se era só um cachorro velho ou se de fato era o lobisomem. Conforme eu disse, o rosnado foi apavorante e muito assustador. É tão difícil descrever o som que não sei se foi um rosnado junto com a tentativa de uivo. Só sei que foi um som grave e muito alto. E nem sei como que os outros não acordaram com o barulho. Inclusive na casa dormiam meus 2 sobrinhos, que tinham menos de 7 anos. Também não foram acordados nem pela algazarra dos cachorros. Eu prendi até a respiração e meu coração batia tão forte que parecia ir para todos os lados. Mas aos poucos percebi que os cachorros seguiam latindo atrás daquela coisa, que ia cada vez mais para longe. E só assim me acalmei e fui me deitar, mas custei para dormir. No outro dia contei o que eu tinha ouvido, mas tudo ficou como apenas uma história qualquer, e estranhamente não teve mais boatos sobre o lobisomem, pois o mesmo nunca mais apareceu por lá, se bem que o suspeito era o dono do sítio que ficava no final da rua de meu irmão, pois a criatura sempre saía de lá. Ele morava sozinho, e isso era bem curioso, pois o sítio era enorme e ele não tinha nenhum caseiro. O homem já era um senhor 50 para 60, muito bem financeiramente, e embora não conversasse com ninguém do bairro, pois vivia entrando e saindo de carro o tempo todo, me parecia ser uma boa pessoa, pois sempre nos cumprimentava com um belo sorriso. Como nunca foi provado nada contra ele,
Só ficou como suspeito e nada mais. Me desculpem pela longa história. Eu até tentei resumir, mas não consegui, pois ficou parecendo com um quebra-cabeça faltando peças. Obrigado, Sam, e a todos que escutaram esse relato que aconteceu comigo. Uma boa noite a todos.